Olá, muito boa noite. Um frente a frente direto para você dos estúdios de Brasília, mais um. E hoje o dia foi bastante movimentado por aqui. No Senado foi uma maratona para aprovar o nome de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou saindo agora à noite, o plenário aprovou a indicação dele por 47 votos a 32. Ainda não dá para aprovar proposta de emenda constitucional, que o placar ali precisa, para o governo aprovar uma proposta de emenda constitucional, são 49 votos no mínimo. 47 ainda não dá. Mas o presidente Jair Bolsonaro comemorou a vitória. Os adversários da Lava Jato tiveram uma derrota, uma vez que o novo ministro, é simpático à operação que foi coordenada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no tempo que ele ainda era juiz, lá em Curitiba. E para tratar deste e outros assuntos, nós vamos receber aqui hoje, eu e José Maria Trindade, vamos receber o senador Álvaro Dias, que é do Podemos do Paraná. Senador, é um prazer receber o senhor aqui, bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu e sempre à disposição. Pois é, uma conversa agradável aqui, né, Zé Maria? Nesse momento que a política está agitada, 2022 entrando em cena. Pois é. Essa aprovação do novo integrante do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi muito de bastidores, né? O governo indicou, depois tirou o pé e depois, no final, trabalhou e conseguiu a aprovação de André Mendonça, que toma posse no dia 16. Ele é o novo campeão de votos negativos no plenário do Senado, sempre votação secreta. Edson Fachin teve 27 votos contrários e Gilmar Mendes, 15 votos contrários. Então, são os que obtiveram mais votos contrários e, na República recente, não houve nenhuma rejeição de ministro do Supremo Tribunal. Por outro lado, esta PEC dos precatórios, que vai financiar o novo programa social do governo, fica para amanhã. A conversa hoje aqui nessa mesa redonda será muito boa. O senador Álvaro Dias, experiente, um grande articulador político aqui em Brasília, ele sempre esteve presente na cena nacional. E ele é um político que subiu ali a escadinha, foi de tudo. Vereador, deputado estadual duas vezes, não, né? Uma. Federal duas. Federal duas vezes, governador do Paraná e senador da República, está no terceiro mandato. Senador, é um prazer recebê-lo aqui. No momento, senador, o senhor está como um dos articuladores aí da campanha do ex-ministro Sérgio Moro. Ele surpreendeu positivamente, né? Superou as expectativas. Nós esperávamos, sim, o seu sucesso, mas, evidentemente, foi muito rápido, do lançamento até alcançar mais de 2 dígitos nas pesquisas, né? Foi um período curto, mas já se destaca como o principal nome da chamada terceira via. Por que, senador? Porque ele chega com um patrimônio adquirido fora da política, né? Durante 22 anos na magistratura, né, como juiz, mas especialmente durante o período da Operação Lava Jato, ele foi levado por multidões para as ruas do país, não é? Vocês se lembram daquele boneco enorme ali em frente ao Congresso Nacional, o Superman, né, que era a comemoração, já que ele se tornou ícone do combate à corrupção durante a Operação Lava Jato, que passou a ser uma prioridade brasileira, né, marco de novo rumo, esperança de uma nova justiça no país. Então, esse é um patrimônio inegável. Por mais que ataquem, né, por mais que a conspiração ganhe força contra os que combatem corrupção no país, é difícil destruir esse patrimônio no curto prazo. E nós teremos uma campanha, inclusive, para fazer renascer todo o prestígio adquirido anteriormente, né? Então, esse é um ponto, o patrimônio adquirido fora da política, o fato de ser uma novidade na política. Vocês sabem que a classe política está tremendamente desgastada, então quem chega de fora com uma espécie de alienígena leva vantagem, não assume. Eu acho que caiu o microfone. Não foi o microfone. Foi um lápis. Foi um lápis que caiu aí. Então, quem chega de fora não traz essa contaminação da política, não é? E, por isso, prontamente, já na largada, ele já se tornou
o candidato de terceira via com maior potencial de voto. Agora, ele vai ter uma dificuldade que ele vai apanhar dos dois lados, né? Tem a turma do Lula, depois aí, inclusive, da anulação do processo, né, que foi para estaca zero, veio para a justiça aqui do Distrito Federal. E ele ainda vai apanhar do bolsonarismo radical ali, que vai dizer, olha, ele traiu o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, foi esse o discurso ontem que o senador Flávio Bolsonaro fez lá na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, que é o Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto. Como é que o senhor e o ex-ministro Sérgio Moro vão tratar essa pecha de traidor que o bolsonarismo tenta aí colar no ex-ministro? Bem, eu me lembrei agora do Ulisses Guimarães, né? Ele dizia assim, é como gema de ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então, o fato de apanhar da esquerda e da direita o torna mais protagonista e, com isso, aumentam as suas possibilidades de crescimento. Porque existe, nesse espectro central da política, não é? Entre a extrema esquerda e a extrema direita, existe um percentual de eleitores extremamente significativo. É o maior percentual, está exatamente nesse espectro. Eles falam em 60%. É, e quando você analisa a pesquisa qualitativa, você verifica que Lula tem um percentual de votos que é do PT, mas uma outra parte é de anti-Bolsonaro. E também, você analisando a intenção de voto do Bolsonaro, você verifica que de 10% a 12% são votos dele, mas o restante é anti-PT. Então, há aí, portanto, um espaço grande para crescimento e terá que administrar bem as pancadas que receberá, né? Terá que reagir com competência, certamente rejeitando o ódio e buscando a construção, um caminho de construção. É preciso convencer as pessoas que existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita, exatamente para destruir essa polarização, né? Eu vejo o seguinte, agora eu vou me arvorar em analista, né, do quadro político brasileiro. Por favor, o senhor é analista, né? O senhor está aí há tanto tempo na política. Pois é, alguma experiência nos dá o direito de uma aventura em relação a previsões, né? Então, em 2018, nós tivemos a polarização e quem estava ao meio foi simplesmente carregado para longe, né? Nós que estávamos nesse caminho do meio, fomos Marina dizimados, Silva, né? Alckmin, Meirelles, Ciro, todos nós fomos varridos. Quem era mais à esquerda perdeu os eleitores para o PT, porque o tal do voto útil, né? Quem tem chance? O PT tem, então vai de PT. E do outro lado, nós perdemos votos para o Bolsonaro, porque a análise era esta, o voto útil. Ele é que tem chance, então vamos com ele. Agora, é mais ou menos o que ocorreu em 2018, com uma diferença. 2018, 2, agora 3, porque há esse espaço, em razão das decepções com a esquerda ou com a direita. Então, cresceu o movimento de centro, né, do caminho do meio, e isso fará o seguinte: mantém-se a polarização, principalmente na largada da campanha, mas um terceiro, que é Sérgio Moro, que já colocou a cabeça à frente dos demais, esse terceiro vai continuar crescendo e ameaçando um dos dois, para ocupar o lugar e ir para o segundo turno. Então, essa é a minha percepção em relação ao que pode ocorrer. Seria desnecessário perguntar se o senhor acha que ele irá para o segundo turno, porque o senhor vai achar que sim. E o senhor acha que ele vai empurrar para fora quem? Principalmente se ele chegar a 15% no final do ano. E ele expulsa dessa polarização quem? Eu imagino que é mais fácil expulsar o Bolsonaro. É evidente que durante a campanha podem ocorrer fatos novos que possam alterar, mas eu acho que quem está numa fase de decadência eleitoral é o presidente. Nós sentimos que o outro lado tem uma posição mais consolidada. O senhor acredita nas pesquisas, senador? Eu acredito porque são muitas pesquisas e todas elas estão sinalizando mais ou menos o mesmo cenário, né? Se fosse uma única pesquisa isolada, você poderia duvidar.
Mas quando você vê várias pesquisas de vários institutos, né, sinalizando na mesma direção, então, na verdade, nós sempre discordamos de pesquisa quando elas nos desfavorecem, né? Mas é preciso ter realismo, né? Pragmático. O pragmatismo tem que ser, na verdade... É o quadro, é um momento. Você tem que entender que uma pesquisa cientificamente elaborada e realizada, ela aponta, sim, a realidade do momento. Agora, senador, a gente vê aí o cientista político Alberto Almeida, ele fez uma compilação, ele fez uma média de todas as pesquisas de março deste ano para cá. O levantamento dele mostra que o ex-presidente Lula está estacionado desde setembro nos 40%, o presidente Bolsonaro tem 26% na média de todas as pesquisas, né, a preço de hoje ali, e a terceira via está aí com 20% a soma de todos os candidatos. O senhor acha que vai afunilar e que esse número de candidatos vai diminuir? Ou quem vai ter que fazer essa escolha lá na frente, quem vai ter que dizer, olha, vamos apostar nesse aqui ou naquele ali, vai ser o eleitor? Porque o cálculo que se faz hoje, as análises, é que se saírem todos os candidatos, a polarização vai se manter, porque Lula é o preferido aí da esquerda, né? Ele é o que tem mais votos na esquerda, e o presidente Bolsonaro, ele tem o governo na mão e tem aí apoiadores, e se ele conseguir recuperar a economia, dificilmente ele sairá do segundo turno. Como é que vai ser essa coisa da terceira via e como é que vai caminhar essa avenida? Olha, difícil você conseguir a convergência entre os políticos, os partidos políticos especialmente. Existem ambições legítimas, algumas ambições são descabidas, mas você tem que respeitar. E os partidos também possuem o seu interesse de protagonismo e há projetos regionais, então temos que respeitar. O ideal seria mesmo que todas as correntes do pensamento político pudessem ser representadas num grande debate nacional, visando eleger um presidente da República. Mas nós não atingimos ainda esse estágio de maturidade política. Não temos nem mesmo um modelo político compatível, né, com as exigências de modernidade da nossa sociedade. Então, nós temos que, evidentemente, nos satisfazer com o que temos, né? Então, o que eu imagino? As lideranças políticas podem não buscar a convergência, por essas razões já expostas, né? Mas, naturalmente, os eleitores poderão buscar essa convergência. Como ocorreu em 2018, né? A convergência foi em torno ou da esquerda ou da direita. E agora, essa convergência pode sim ocorrer em torno de um candidato de terceira via e, obviamente, não é porque é do nosso partido, mas é porque está à frente, não é? O ex-ministro Sérgio Moro é o que reúne mais condições disso. Então, há esta possibilidade, sim. A recuperação da economia, pelo menos de forma plena, é muito difícil. Infelizmente, né? Nós gostaríamos até que houvesse a recuperação da economia. Mas o que se prevê é uma dramaticidade ainda maior, né? O desemprego crescendo, inflação, hipótese de recessão, enfim. Nós não temos um bom cenário à frente. Isso não favorece o presidente. Acho que nós podemos, sim, ter uma alternativa renovadora. Nós precisamos de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país, há um atraso de décadas, não é? E é essa a pretensão, apresentar um projeto que possa convencer as pessoas que esse é o caminho da construção, rejeitando o ódio, tanto de um lado quanto do outro, e caminhando à frente. Senador, eu sempre digo que, além, evidentemente, do Palácio do Planalto, a grande disputa é pelo domínio ali do Congresso Nacional, né? É uma aposta forte de todos os partidos políticos, inclusive do grupo ali do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo aí essas novas regras? Será uma eleição complicada, difícil de ser calculada, né? E sem como coligações, né? Sem coligação, com cláusula de barreira. Como é que será esse novo quadro? Haverá redução de partidos? Eu acho que é até um processo pouco ousado. Deveríamos ter uma cláusula de barreira mais rigorosa,
Hoje é em 2%, né? Para reduzir mais o número de partidos representados no Congresso. É bom sempre separar as coisas. Nós não pregamos com isso o fim dos partidos políticos. Eles podem existir. Como nos Estados Unidos, não temos só 2 partidos, os que disputam o poder. Temos mais de 140, 200 partidos. São partidos que se organizam para defender causas. Né? Para defender causas. Então, aqui também isso pode ocorrer. O que se deseja é a redução do número de partidos representados para melhorar a qualidade. E, evidentemente, a redução proporciona uma melhora de qualidade de desempenho. Imagine, nós temos tantos partidos representados no Congresso, se não me falha a memória, 33, né? Representados 24. 24, com representação, 33 existentes. 33 registrados, com representação 24, é partido 28. Demais. Isso dificulta muito a ação do Poder Executivo, né? E isso puxa para baixo também a qualidade do Legislativo. Então, nas reformas pretendidas, reforma política, que eu advogo também a redução do número de parlamentares, tanto de senadores quanto de deputados federais, é imprescindível a redução do número de partidos representados. E, por isso, se nós tivéssemos uma cláusula de barreira mais rigorosa, reduziríamos mais. O fim das coligações nas proporcionais já ajuda a reduzir também. Nós teremos um menor número de partidos representados, seguramente. Federação, você acredita nelas? A federação, até aqui, pelo menos, só há uma federação sinalizada, que é a da esquerda, né? É o PT com o PSB, o PT, né? Com o PCdoB. Mas me dizem que não é possível fazer isso, é impossível fazer política. Será uma só liderança, 4 anos obrigatório. Tem que apoiar o mesmo candidato a presidente, ter o mesmo candidato a governador em todos os estados. Em todo o país. Em todo o país, é difícil. É muito difícil. Por isso que até agora só a esquerda que está anunciando uma federação, né? Então, os demais vão ter que lutar para eleger deputados e certamente nós reduziremos bem o número de partidos representados. O Podemos cogita alguma federação? Não, partido? O Podemos não tem interesse em federação. Eu, particularmente, apoiaria alguma federação em benefício da candidatura majoritária de presidente da República, para agregar mais tempo de TV, de rádio, trazer mais estrutura, mas isso não está ocorrendo até agora, né? Não há nenhuma proposta de federação conosco. Para a eleição de deputados, para o Podemos é melhor não ter federação, porque ele tem condições de eleger, ele tem condições de apresentar chapas, né, e eleger deputados. Isso significa também economia, é bom dizer isso. A redução do número de deputados e senadores é uma grande economia e a redução de partidos também. Por quê? Porque os partidos que não obtiverem o percentual da cláusula de barreira, 2% nacionalmente, e não tiverem representação congressual, eles também não terão direito a recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, e não terão direito também a tempo de rádio e televisão. Isso tudo é uma grande economia também, além de melhorar no quesito qualidade, né? Nós também vamos ter economia. Perfeito. Olha, esse é um debate muito importante sobre política. Você sabe que política muda a sua vida, define a sua casa, o aluguel, a escola dos seus filhos, e nós estamos falando exatamente de uma política nacional que ela é repetida em todos os estados e municípios. Daí a importância de ficar muito atento a isso. Nós estamos aqui com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Vamos agora a um intervalo de 2 minutos e, em seguida, estaremos de volta, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Vamos lá.